Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti, apresentamos nossos corpos a Ti. Reconhecemos toda a nossa debilidade, a nossa fragilidade, a nossa condição humana, que causa muitos empecilhos e atrapalhos para o Senhor trabalhar conosco, Senhor. Pedimos o Teu socorro para o tempo presente. Pedimos que o Senhor mesmo fale conosco, possa estar nos esclarecendo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começando na noite de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas mensagens sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nessas mensagens, nós vamos ver o que é uma igreja que pode ser modelo para outras. E o intuito do nosso trabalho com a ajuda do Senhor é exatamente mostrar algumas características de uma igreja que pode, a partir dela, repercutir a palavra do Senhor, tornando-se exemplo para outras localidades. Se nós, por exemplo, avaliássemos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós íamos ver quantos problemas encontramos naquela epístola. E como Paulo teve que lidar com todos aqueles problemas, até mesmo morais, naquela epístola. Se fôssemos para o livro de Apocalipse e as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia pelo apóstolo João, tirando 2 igrejas, as outras todas tiveram que ser repreendidas pelo apóstolo João. Verdade é, irmãos, que é difícil encontrarmos uma igreja que seja um padrão de como se deve viver a vida da igreja. Há um ditado que diz: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, que você vai estragá-la. Não é verdade? Mas, se tem uma epístola que pode nos mostrar um modelo de como deve ser uma igreja, que realmente, da parte do apóstolo Paulo, ainda que houve muitos conselhos para ela, não houve repreensões, é a igreja de Tessalônica. Uma cidade que era a principal da província da Macedônia e que era próximo de um porto de águas termais, uma cidade muito próspera, um centro comercial e uma das portas para que o evangelho chegasse em todas as regiões que estavam ao entorno dela. Na verdade, Paulo sempre usou esse mesmo princípio. Ele ia para um centro e a partir daquele centro ele divulgava o evangelho de Deus. Por exemplo, ele fez isso com a igreja em Tessalônica e a partir dela se divulgou por toda aquela parte a palavra de Deus. Ele fez isso a partir da igreja de Corinto, que era um grande centro, a principal província da Acaia, e a partir dela se divulgou a palavra do Senhor. Ele fez isso em Éfeso e a partir de Éfeso se divulgou a palavra do Senhor por toda a Ásia Menor. E esse era um padrão do apóstolo Paulo, um princípio missionário dele. É muito interessante, irmãos, quando nós lemos a missão do apóstolo Paulo, quando ela entra na Macedônia, primeiro em Filipos, depois na cidade de Tessalônica e assim por diante. Porque quando nós olhamos o mapa, nós não temos ideia de quantos quilômetros foram viajados desde Listra até chegar naquele lugar. Parece que nós pensamos como se fosse daqui a Araquari, eles estavam em Listra, e daí eles andaram até Araquari, estavam em Joinville, andaram até Araquari e pregaram o evangelho. Foram impedidos de entrar em tal lugar? Não. Eles andaram 800 quilômetros para chegar em Filipos. Então, foram alguns dias de viagem, normalmente a pé, por aquela via que era chamada Egnátia,
que era uma grande estrada romana que tinha mais de 1.000 quilômetros de extensão e ligava as principais cidades do Império Romano. Então foram muitos dias de viagem. Só de Filipos até Tessalônica são 160 quilômetros a pé. Então, os homens de Deus trabalhavam. A gente, quando olha no mapa, parece tudo tão pertinho. E imagina, irmãos, eles ficaram 800 quilômetros sem anunciar o evangelho a ninguém. Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, depois foram impedidos pelo Espírito de Cristo de entrar em outro lugar, na Bitínia. Então, teve uma visão, o apóstolo Paulo, em que um varão macedônio dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entra na Europa. E é bem interessante, irmãos, porque os planos de Deus, eles são diferentes dos nossos, né? E por conta de o evangelho ter entrado na Europa, hoje eu e você estamos aqui sentados ouvindo o evangelho. Então, a gente percebe como Deus é perfeito em todos os seus planos. E você pode dizer assim: irmão, mas que prepotência julgar que então o evangelho chegou à Macedônia para um dia chegar até a mim, através dos missionários europeus. É que para nós o tempo é, vamos dizer assim, difícil de ser contado, né? Mas para Deus, que um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, tudo isso já estava no plano de Deus. Então, acredite você ou não, você está sentado aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, estava nos planos de Deus, que são diferentes dos nossos, que eram diferentes até do apóstolo Paulo naquele momento. Ele queria pregar em tal lugar e foi impedido pelo Senhor de pregar naquele lugar. Em outro lugar e foi impedido. Até que eles tiveram uma direção clara da parte do Senhor para onde eles deveriam ir. E a gente pensa: poxa, será que a Ásia, Bitínia, eram lugares indignos de que o evangelho entrasse? Na verdade, não. Quando nós observamos, por exemplo, as epístolas de Pedro, nós vemos que esse era o campo de atuação do apóstolo Pedro, né? Quando nós lemos que ele faz saudação aos irmãos da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, nos arranjos de Deus, havia um outro colégio apostólico que estaria anunciando as boas novas naquele lugar. Para Paulo, o lugar dele era Macedônia, e para que, através da pregação da palavra de Deus na Macedônia, o evangelho chegasse até nós. E nós sabemos os sofrimentos que ele teve na Macedônia, já na primeira cidade que ele entrou, em Filipos, onde eles pregaram o evangelho, e ele diz já na epístola aos Tessalonicenses que eles foram maltratados e ultrajados em Filipos. Mesmo assim, eles tiveram ousada confiança em Deus para anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Quem pode ter essa ousadia para pregar o evangelho, como nós vamos ver em semanas seguintes, é aquele cuja a sua exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, como ele diz na sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Esses de consciência limpa, que têm o testemunho da sua consciência diante de Deus, que têm servido com santidade e interesse de coração, podem pregar o evangelho mesmo em meio a muita luta. Então, depois de maltratados e ultrajados em Filipos, diz o texto do capítulo 17 assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Já em Filipos não havia nenhuma sinagoga. Nessa cidade, que havia mais ou menos uns 250.000 habitantes, havia uma sinagoga de judeus. Provavelmente porque era um grande centro comercial. Os judeus sempre estavam envolvidos com esse comércio. Então havia uma sinagoga instituída. E diz o texto, verso 2, que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras.
Nós vamos fazer, então, por esse texto, uma introdução ao nosso estudo de 1 Tessalonicenses. Alguns irmãos podem perguntar por que Paulo, que disse que se voltaria para os gentios, tinha por hábito começar com os judeus. Talvez pelas palavras de Jesus, que diziam que deveria ser procurado primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, por todo lugar que ele ia, se havia uma sinagoga, ele anunciava o evangelho aos judeus, naquela porta aberta, onde havia uma escritura para ser usada, porque os irmãos sabem, irmãos, que hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, mas se havia um lugar numa cidade que teria a escritura, seria uma sinagoga. Não é? Então, para fazer uso das escrituras, ele entra nessa sinagoga. E existem algumas palavras aqui que vão precisar ser destacadas para nós, para que possamos entender um pouco este texto. A primeira delas é arrazoou. Está no verso 2. Segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Muitas vezes as pessoas têm usado a pregação do Evangelho com intuitos, vamos dizer assim, com base em sentimentos, em impressões humanas, em sentimentalismo, mas esse não era o método do apóstolo Paulo. O método do apóstolo Paulo era as Escrituras. A base para a pregação do Evangelho era as Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, nos é dito em Romanos, capítulo 1, verso 2, que diz que o Evangelho de Deus que ele anunciava a respeito do seu Filho estava escrito nos profetas, nas Sagradas Escrituras. Os irmãos percebem, irmãos? Ele estava anunciando aquilo que havia sido dito a respeito de Jesus Cristo e estava contido nas páginas do Antigo Testamento. E que artifício ele usou para isso? Ele usou aquilo que eles conheciam. Se eram judeus, se estavam dentro de uma sinagoga, eles conheciam a palavra de Deus como autoridade. Quando ele estava entre os gentios, como em Atenas, ele usava o quê? O livro de Deus da criação. Então, quando ele estava entre os gentios que não conheciam a palavra de Deus, ele dizia, vocês percebem que a criação mesmo dá testemunho que existe um Criador? E a partir daquilo que eles sabiam, conheciam, ele os anunciava a palavra. Entre os judeus, ele usava as Escrituras. E arrazoava com eles com respeito às Escrituras. Essa palavra arrazoava, irmãos, ela é da onde vem a dialética. É um exercício de perguntas e respostas, um diálogo. É um método que é bem conhecido dos catecismos, não é? É assim que nós ensinamos as crianças. Nós conversamos e a base da nossa conversa é a palavra de Deus, com perguntas e respostas. Então se levantavam perguntas e Paulo respondia conforme as Escrituras. E havia um método de dialogarmos com respeito às Escrituras. Isso era bastante usado no nosso século XX por Francis Schaeffer. E ele recebia pessoas na sua casa de várias religiões e conversava com elas acerca das Escrituras, acerca das indagações que os homens tinham e que as Escrituras as respondiam. Porque é a Escritura que responde os principais dilemas da natureza humana. A origem, o propósito, a moralidade e o destino. Todas essas coisas, existe só um livro que responde, irmão. Se você ir para o Espiritismo, não tem resposta. Né? Você morre e vai para um hospital, porque se você morreu de alguma doença, você ainda vai precisar ser tratado para ir desencarnando, né? Até que você possa estar habilitado para reencarnar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz alguma coisa a respeito da morte. A Bíblia diz de onde viemos, a Bíblia diz qual é o propósito da nossa vida, a Bíblia diz qual é o princípio de moralidade que nós devemos seguir, que é o próprio Deus, e a Bíblia diz o destino final de todos os homens. Só ela responde essas perguntas, essas indagações do coração humano. E nós devemos realmente estar abertos para falar a respeito da palavra de Deus
e o que ela diz. E como eu sempre digo para os irmãos, não de cima para baixo, mas sempre você tendo o mesmo princípio de humildade para com todos os homens, né? Considerando os outros superiores a si mesmo. Tendo o mesmo princípio que o apóstolo Paulo tinha. Muitas vezes nós perdemos de vista, irmãos. Que é qual? Com respeito aos outros apóstolos, ele disse em 1 Coríntios 15, 9, que ele era o menor de todos os apóstolos. Com respeito a todos os outros irmãos, ele, o grande apóstolo Paulo, disse em Efésios 3, 9, eu, o menor de todos os santos. Com respeito aos homens desse mundo, ele diz, dos pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Será que nós já percebemos que a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, ela sempre vai trazer uma realidade de qual é a nossa condição, irmãos? Pecaminosa, frágil, necessitada de Deus, até mesmo para o ar que respiramos? Ou será que nós ainda estamos arrogantes, presunçosos, pensando que somos melhores que os outros? Terrível isso para nós, cristãos. Sabe por quê, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 5, diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Então, aquele que é orgulhoso, soberbo, presunçoso, não precisa que ninguém esteja contra ele, porque Deus está contra ele. Então, que nós possamos realmente ter esse princípio de humildade, considerar os outros superiores a nós mesmos, e ensinar como discípulos, como sempre falamos aqui, como aprendizes, para que o evangelho seja de forma eficaz. Então, Paulo sabe como era, conversava com eles e discutia com base nas Sagradas Escrituras. Dialogava com eles. Mas não só isso. O verso 3 diz que ele também expunha as Escrituras. Essa palavra significa interpretar, dar o sentido correto. Então, naquele relacionamento com eles, ele apresentava a palavra de Deus, apresentava de forma de conversa a palavra de Deus e dava sentido correto à palavra de Deus. Quem é que usou esse método, irmãos? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Quem lembra de Lucas 24? Primeiro com os discípulos de Emaús, quando Jesus os repreende, dizendo assim no verso 25, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O Senhor diz no verso 25 já, né? Ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E diz assim o texto, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, explicou as Escrituras para aqueles discípulos de Emaús. Depois, no verso 44, ele faz isso com os seus discípulos. Diz assim o texto. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa é a divisão hebraica do Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o Senhor Jesus fez uso daquilo que dele se dizia nas Sagradas Escrituras. E era uma coisa bem importante, irmãos, que nós vamos ver que é o mesmo método do apóstolo Paulo. Porque depois de interpretar e explicar, diz assim, demonstrando o quê? Ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos.
verso 3 do capítulo 17. Essa palavra demonstrar é colocar ao lado. É a ideia de trazer a Escritura, trazer a profecia e colocar o seu cumprimento ao lado. Apresentar aquilo que estava escrito e apresentar o cumprimento daquilo que estava escrito em Cristo Jesus. Porque segundo 2 Coríntios, ele é o amém de Deus, ele é o sim de Deus, nele se cumpre todas as coisas que eram prefiguradas no Antigo Testamento. Então, Paulo fazia o quê, irmãos? Conversava com eles, dialogava com eles, explicava a palavra de Deus a eles e colocava, você lembra do que está escrito em Isaías 53? Que o Cristo havia de padecer. Você lembra que Moisés disse que viria um profeta semelhante a ele? Aqueles que não ouvissem a ele seriam extirpados do meio do povo. Você lembra o que Davi disse no Salmo 2? Você lembra o que Davi disse no Salmo 110? Isso dizia respeito a uma pessoa, o Cristo, o Messias, não é verdade? Veja que o Messias desses textos é um Messias sofredor, é um Messias que, diferente do Messias dos fariseus, dos escribas, que era vitorioso, que arrancaria Nero do seu trono e que colocaria o trono de Israel sobre todas as nações, diferente disso, esse Messias seria alguém que morreria como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E havia um propósito para isso. E diz que ele arrasou com eles acerca das Escrituras, os expondo e demonstrando ter sido necessário o quê, irmãos? Aqui está o cerne do Evangelho. Que Cristo o quê? Que Cristo o quê, irmãos? Padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Aqui estão os dois aspectos da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que você precisa que esteja claro para você, para que haja salvação para a sua alma. Através desse evangelho, esse poderoso evangelho, aqueles homens foram resgatados das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a tal ponto que eles se tornaram um modelo para todos os crentes em toda Macedônia e Acaia. E a tal ponto que a partir deles se divulgou a palavra de Deus por todos os lugares. Se repercutiu a partir deles. Porque eles ouviram o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E que evangelho é esse? Tem dois aspectos. Primeiro, o Messias, descrito há mais de 4.000 anos atrás, deveria padecer. Por que ele deveria morrer? Por que ele deveria ser cortado dentre os homens? Isaías 53 responde: por causa da transgressão do seu povo. Então, irmãos, aqui nós temos a parte negativa da obra da cruz. Em que sentido? Significa que eu e você estávamos inabilitados, éramos incapazes de nos aproximar de Deus. Nós estávamos mortos, e muitos daqui podem estar mortos ainda, em delitos e pecados. Em trevas, com o destino selado, apartados de Deus, inimigos de Deus e debaixo da ira de Deus. Essa é uma realidade. Os homens ofendem a Deus, transgridem sua santidade, e por conta disso, Deus responde, porque é um Deus justo e santo em ira. Ele é aquele que diz, Êxodo 34:7, que não tem o culpado por inocente. E toda injúria e pecado contra ele é pecado eterno, pecado de morte. E sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é uma verdade, conforme Hebreus capítulo 9, verso 22. Então, irmãos, muitas pessoas pensam que, de alguma forma, tem contato com Deus. A Bíblia diz que, por conta dos nossos pecados, por conta daquilo que Adão fez, nós estamos separados de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Nós somos ímpios. Mas Deus
provou o seu amor para conosco, como fala Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, o que, irmãos? Padecido por nós. Não porque nós éramos bonzinhos. Ele diz, Cristo padeceu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Cristo padeceu por nós, não porque nós merecíamos, não como esse evangelho moderno diz, que você é tão bom, você é tão belo, que Deus precisa tanto de você, que Ele veio para te resgatar. Não, Ele não precisa de nada nem de ninguém. Se existe uma das coisas que é característica de Deus, é aquilo que a teologia chama de aceidade, que Ele tem autoexistência, que Ele existe por si mesmo, que Ele se satisfaz em si mesmo, que Ele tem glória em si mesmo, e Ele já tem um relacionamento eterno, trino e eterno entre o Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus verdadeiro, que não precisa de nada, de ninguém. O único ser que não é contingente. Todos nós somos contingentes. Os irmãos percebem, irmãos? Não é porque você é belo, formoso, porque você faz todas as coisas e tenta ser direito, que Deus te ama. Deus te ama apesar do que você é. Deus te ama, Deus me ama apesar do que nós somos. Ainda assim, Ele nos ama. E por conta dessa realidade imutável do pecado, que entrou por um só homem, como diz Romanos capítulo 5, verso 12, diz, portanto, assim como por um só homem entrou essa maldição no mundo chamada pecado, e essa maldição passou a todos os homens, e todos nele, em Adão, pecaram. Por conta disso, o Filho de Deus veio ao mundo. E era necessário que ele padecesse. Aí você entende o Getsemane, irmão. Senão você não vai compreender o Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se fosse possível, Deus o Pai não teria afastado dele aquele cálice, irmão? Ele não conheceu o pecado. Dolo algum achou na sua boca. Você acha mesmo que era possível não haver o Filho de Deus morrido naquela cruz? Você acha possível que havia outro jeito? É o único jeito. A única maneira de você voltar a ter um relacionamento com Deus. Que o Deus eterno pagasse a conta dos seus pecados. Se Ele decidiu perdoar, Ele mesmo tomou sobre os seus ombros a sua conta. E levou a sua e a minha dívida. Para nos dar de graça o perdão que custou para Ele tudo. O seu único filho. Tudo que Ele tinha. É isso que Ele fez na cruz. Ele levou as nossas transgressões sobre os seus lombos. O castigo que para nós trouxe paz, para Ele custou tudo. Custou a vida do seu único filho, do seu unigênito filho. E por isso que esse é o cerne do Evangelho. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Então, se Ele vai apresentar aos judeus o Evangelho, esse é o Evangelho que as Escrituras nos dizem. Era necessário que o Cristo padecesse. Não haveria outro jeito. Se Ele quer abrir um caminho de volta para Deus, Ele toma o teu e o meu lugar. Se faz homem como nós. Detalhes, sem pecado. Isento de culpa. Totalmente puro, santo, imaculado. Agora o Deus homem pode perdoar pecados porque é Deus e pode morrer no nosso lugar porque é homem. É a coisa mais extraordinária que alguém poderia declarar. Deus decidiu nos perdoar e se tornou um homem para nos perdoar. Não há coisa mais extraordinária do que essa. Amém, irmãos? E só há dois lugares em que Deus vai tratar o seu e o meu pecado. Ou na cruz de Cristo, ou no inferno. E esta é uma realidade. Como Deus disse
para Adão e Eva: no dia que comerdes, certamente morrerás. Haverá juízo, haverá a segunda morte, e aqueles que não receberam a Cristo levarão sobre si a pena dos seus pecados. E serão afligidos de diversas formas, uma delas pela própria consciência pelos séculos dos séculos. A consciência, que era o instrumento de Deus para convencê-los nessa vida, vai ser o aguilhão que os atormentará por toda a eternidade. Então, irmãos, era necessário que o Cristo padecesse. Mas se ele ficasse na morte, estávamos todos perdidos. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu o que Davi profetizou, que o seu santo não veria corrupção, que a sua alma não seria deixada na morte. O Pai o ressuscitou, ele ressuscitou. O Espírito Santo o levantou dos mortos. Como diz Romanos 4, 25, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora que os judeus entenderam que o Cristo tinha que padecer e ressurgir dentre os mortos, Paulo vai dizer para eles: sabe quem é esse Jesus? Quem é esse Cristo? Jesus de Nazaré. Então Paulo anuncia a eles, diz o texto assim: e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Esse anúncio, irmãos, esse evangelho proclamado, diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a boa nova de Deus. Por isso que, como eu mencionei, Romanos fala que o evangelho diz respeito ao Filho de Deus, sua pessoa e sua obra. Amém? Seu nascimento, sua encarnação, sua vida perfeita, em dependência a Deus para tudo, sua morte expiatória. Expiar significa um sacrifício de substituição pelos nossos pecados. Propiciar significa satisfazer as justas exigências de Deus. Primeiro satisfaz a exigência de Deus, depois o pecado é lançado para longe, para as profundezas do mar. Era necessário que o Cristo padecesse. Vocês entenderam? O rei Jesus chegou em Tessalônica. Eles esperavam um triunfante que derrubasse Nero do seu lugar, e ele chegou numa manjedoura, filho de um carpinteiro, né? Numa cidade insignificante. Depois viveu num lugar insignificante da Galileia, escondido. Os irmãos percebem, irmãos? Deus fez algo para confundir todos os homens. Só aqueles que realmente pudessem ter revelação divina poderiam alcançar tamanha mensagem. Aquele bebê na manjedoura foi servido pelos magos do Oriente. Eles trouxeram para ele ouro, incenso e mirra. A divindade em serviço para a morte, em oferta para a morte. Eles vieram adorar o rei dos judeus. E agora o rei dos judeus chegou em Tessalônica, através da mensagem do apóstolo Paulo, por meio das escrituras sagradas. E realmente produziu um efeito naqueles judeus. Imagina, os judeus estavam na sinagoga todos os sábados, sábado após sábado, lendo esses mesmos textos. É como se Paulo dissesse: sabe esses textos que vocês não entenderam? Que vocês leem, releem, sábado após sábado? Então, diz respeito a esse Cristo. Esses textos falam que ele deveria padecer, vocês não perceberam? Paulo foi usado por Deus
para abrir os olhos daqueles homens. Como ele diz, dando testemunho ao rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, para os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. E esse é o mesmo evangelho que hoje faz o mesmo efeito, irmãos. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o mesmo evangelho. Quando a gente fala de poder, a gente pensa em milagres, prodígios, e não tem nenhum problema com isso. Mas o maior e a mais poderosa evidência do poder do evangelho é quando um coração perdido em trevas pode ser reavivado pelo Espírito Santo. E de pedra ele é tornado num coração de carne. E o Espírito é colocado dentro dele. Ele recebe um novo Espírito, como fala Ezequiel 36, 26. E no seu Espírito é colocado o Espírito de Deus para habitar nele. Ele é selado pelo Espírito de Deus. Esse é o poder que o Evangelho tem. Esse é o maior poder de todos, de transformar um ladrão, um perseguidor, um bandido, uma prostituta, um ímpio, num filho de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Amém, irmãos? Verso 4, então, diz que esse Evangelho que foi anunciado a eles, e que agora eles tiveram identificado quem era esse Cristo que eles aguardavam, eles descobriram que esse Cristo tinha que padecer por conta das transgressões do seu povo, eles descobriram que ele tinha que ressurgir dos mortos, e ele disse, esse Jesus é o Cristo. Esse Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus. Essa é a mensagem apostólica, irmãos. E o que aconteceu? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo. João fala dessa mesma perspectiva, né? Ele fala de uma comunhão do Pai com seu Filho Jesus Cristo, que os apóstolos faziam parte e que eles anunciavam essas boas novas para que os irmãos tivessem comunhão com eles. E ele diz, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quando fala que esses homens foram unidos a Paulo e Silas, não significa que eles entraram por um grupo religioso, por uma seita. Não. Significa que eles foram introduzidos no mesmo lugar em que Paulo e Silas estavam introduzidos, no corpo de Cristo, no povo de Deus. Eles foram apegados a essa mesma realidade espiritual que Paulo e Silas faziam parte. Então eles foram convencidos, persuadidos e unidos a Paulo e Silas. E diz que ocorreu isso com uma numerosa multidão de gregos piedosos. E ocorreu isso também com distintas mulheres. Mulheres que eram esposas de homens de alta posição nessa cidade e que eram ricas, aristocratas, esposas de homens poderosos. Veja o Evangelho, irmãos. O Evangelho ganhou judeus, ganhou prosélitos, ganhou gentios piedosos, homens tementes a Deus, ganhou pessoas ricas. Para todas as classes foi oferecido o mesmo Evangelho. E é interessante porque o texto de 1 Tessalonicenses 1,9 diz que esses homens, ao ouvirem o Evangelho, eles deram as costas para os ídolos e se converteram a Deus. E eu vou chamar a atenção de vocês só para o último grupo aqui, os ricos, não é? Essas distintas mulheres. Até com um sinal de alerta para nós, irmãos. Porque muitas vezes o que nos afasta do Senhor são os nossos ídolos. Entre eles, Mamon, o dinheiro. E Paulo fala em 1 Timóteo 6 que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Entre esses ídolos está o dinheiro.
que nem você nem eu, irmão, sejamos servos de Mamon. Que nós possamos utilizar as coisas para o propósito do reino de Deus. Nós vamos ver adiante que Paulo trabalhou nessa cidade para o seu sustento. E Paulo nessa cidade recebeu 2 vezes oferta dos filipenses para o seu sustento. Mas ele não estava apegado a essas coisas. Porque ele mesmo fala aos Filipenses, capítulo 4. Não que eu busque o donativo, ele diz. Como obreiro, o que ele se preocupava era com as pessoas. Eles eram a glória dele, a alegria dele na presença de Deus. E nós, como cristãos, como essas distintas mulheres, será que uma vez nós olhamos para as nossas coisas e vimos em algum determinado momento que elas nos afastavam de Deus e dizemos, isso nos afasta do Senhor. Meu coração não pode estar nelas. E nos derramamos aos pés de Deus, nos convertemos a Ele. E passou-se o tempo e voltamos a nos agarrar nas coisas desse mundo. Voltamos a nos agarrar às riquezas. Voltamos a nos agarrar naquilo que nos aparta de Deus. E nós idolatramos as riquezas. Nós sabemos que muitos buscam aquilo que nós podemos dizer, chamar de instabilidade financeira. Não, irmão, não quero ficar rico. Eu só quero dar uma boa vida para os meus filhos. Quando você lê Ageu, você vê que essa é a maldição da estabilidade financeira. Né? Estão buscando ficar estáveis. E Ageu os adverte dizendo, semeastes muito, tem recolhido pouco. Tem uma insatisfação na sua alma. Você come, mas não chega para te fartar. Bebe, mas nunca se sacia. E tudo que você recebe, parece que recebe um saquetel furado. E Ageu diz, considerai, pois, o vosso passado. Então, olhe para trás, veja a sua vida, né? Perceba a realidade e a riqueza do Evangelho, comparando com todo esse lixo desse mundo. E comece a virar o seu coração dessas coisas para Deus, para servir o Deus vivo, verdadeiro. E o texto do capítulo 1 de Tessalonicenses, verso 10 diz, e para aguardar do céu o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. E nós vamos ver que essa era uma das características da igreja dos Tessalonicenses. Eles viviam hoje com os olhos voltados para aquele dia. Eles tinham a firmeza da sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, muitos se apegaram aos apóstolos. E o que aconteceu, irmãos? O que sempre acontece. Perseguição. Coisa normativa comum da igreja. Quando queremos viver uma realidade de simplicidade e pureza relacionadas a Cristo. Perseguição. Difamação. Inveja. Né? Entre elas pode ser que essas mulheres ricas que agora se converteram à comunidade dos filhos de Deus vão deixar de contribuir com a sinagoga. Né? Então os judeus invejosos por perder pessoas, por perder recursos, diz que ajuntaram uma grande turba entre os vadios da cidade. Interessante, né, irmãos? Por isso que aos Tessalonicenses Paulo diz que quem não trabalha, que não coma, né? Normalmente os vadios estão bem dispostos a causar confusão e se levantarem contra as coisas de Deus. Então, devemos que ser achados trabalhando sempre, buscando o que fazer. Ser achados ocupados. Sempre que Deus estava chamando alguém, esse alguém estava ocupado. Não é verdade? O Senhor nos ensina isso. Os judeus invejosos ajuntaram uma grande turba, verso 5, e diz que alvoroçaram a cidade inteira. E entraram na casa de um irmão chamado Jason, procurando os apóstolos para trazerem eles para o meio do povo. E não encontraram os apóstolos, verso 6. Então arrastaram Jason
e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes que têm o quê, irmãos? Transtornado o mundo, chegaram também aqui. Veja o poder do evangelho. Você não precisa fazer nada para o mundo te aborrecer, irmão. Só se torne um cristão. Ouvia de um pastor que tinha um amigo que ele via todos os dias, até ele se tornar um cristão. No dia que ele se tornou um cristão, na sala da sua casa, ele falou do evangelho para esse amigo. E ele contou que o amigo olhou para ele e disse assim: se isso que você ouviu lavou o seu cérebro, não vou permitir que você lave o meu com isso. E ele disse que esse foi o último dia que ele viu aquele amigo. Por isso que João, na sua primeira epístola, diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não vos maravilheis. Onde o evangelho chega, haverá perseguição. Nós seremos caluniados, seremos perseguidos, difamados. Jesus disse, no capítulo 16 do Evangelho de João, que no mundo nós teríamos aflições. E que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós venceríamos também. Então, você, irmãos, não estaremos isentos de aflições. Amém? Quanto mais se nós buscarmos viver uma vida piedosa. Todos os que querem viver piedosamente nesse mundo, Paulo diz em 2 Timóteo, padecerão perseguição. Nem eu, nem você estamos isentos disso. Mas é interessante como a perseguição, ela parece que é como um adubo que faz com que o evangelho floresça mais rápido. Potencialize o evangelho, né? A perseguição, os sinceros, os verdadeiros permanecem, os falsos vão embora porque não suportam. Eles são como aquela semente que cai em terra rochosa, que não tem raiz. E a Bíblia diz que os vendo a perseguição, a angústia por causa da palavra, porque não tem raiz em si mesmos, logo se escandalizam, deitam o pé. Mas aqueles que são de Deus perseveram. Essa era uma das características dos Tessalonicenses. Se você pensasse que numa cidade você foi surrado com vara, não é? Você permaneceu num cárcere a noite inteira, ganhou algumas poucas pessoas para Cristo. Você sai dali, anda 160 quilômetros para pregar em outra cidade, para apanhar de novo, porque esse era o risco que eles estavam correndo em Tessalônica. Aí você vê onde estava o coração do apóstolo Paulo, onde estava o coração de Timóteo, de Silas, dos irmãos. Estavam no reino dos céus, não nas coisas dessa vida, irmãos. Então eles andam vários dias para chegar em outra cidade, para serem perseguidos novamente. E no capítulo 20 de Atos, Paulo fala que o Espírito Santo revelara a ele que de cidade em cidade ele teria sofrimentos, angústia e perseguição. E aos Filipenses, no final do capítulo 2, ele diz: este é o combate que vocês veem em mim e que ainda agora ouvistes que é o meu. E Paulo diz aos Filipenses: vocês receberam graça para crer em Cristo e também para padecer por Cristo. Os filipenses receberam essa graça. Os tessalonicenses receberam essa graça. Nós recebemos essa graça. E quanto mais o mundo está com seus tentáculos e suas malignidades afloradas, mais quando buscarmos viver piedosamente, vamos padecer. Mas louvado seja Deus, porque nós temos um destino seguro. Não é? Louvado seja Deus. Porém, verso 6, não os encontrando, arrastaram um jazo e os irmãos perante as autoridades, clamando. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus, o que, irmãos? Outro rei. Essa é uma mensagem verdadeira.
né? Nós andamos debaixo do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando as autoridades são contra o senhorio de Cristo, nós obedecemos a Deus e não obedecemos aos homens. Quando elas estão sujeitas a Cristo, nós nos submetemos a elas. Não é? Nós respeitamos todas as leis, todo homem esteja sujeito às autoridades, elas procedem de Deus, mas quando existe um conflito de autoridades, nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Ainda que nos tirem a vida, Ele é o nosso Rei. Nós somos seus servos. Amém? Esse é o evangelho que é proclamado, irmãos. Jesus Cristo é o Rei. Se você não recebê-lo como seu Senhor, você não terá salvação. Ele ser o Senhor significa que Ele é o dono da sua vida. Se você recebê-lo como Senhor, haverá salvação para você. Aquilo que havia transtornado o mundo chegou até Tessalônica. E diz que eles falaram o seguinte, verso 7, que Jaso hospedou aqueles homens. Eles procedem contra os decretos de César. Estavam sendo acusados, sabe do que, irmãos? De sedição. Era disso que eles estavam sendo acusados. De motim. De uma insurreição contra o Império Romano. E diz assim o texto, verso 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a finança estipulada. E a ideia aqui é após terem colocado na frente algo que valia de depósito, com uma garantia. Paulo não pisaria mais em Tessalônica. Eles tiveram que fazer um acordo com aquelas autoridades. Aliás, irmãos, quando nós lemos a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos entender as palavras de Paulo, que dizem a seguinte: ora, irmãos, nós orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, ele escreve essa carta da cidade de Corinto. Então ele passou Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. E quando Timóteo chega com boas notícias deles, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim: nós orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Eu queria voltar até vocês. Veja o que diz. Por isso quisemos pelo menos ir até vós, pelo menos eu, não somente uma vez, mas duas. O que diz aí? O que diz? Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Percebe, irmãos? E, historicamente falando, não há nenhum relato de uma volta de Paulo a Tessalônica. Timóteo, sim, voltou a Tessalônica. Outros irmãos, Paulo não. Veja que tristeza para alguém que fez nascer aquela igreja. Não é? Estava orfanado deles. Aqueles que ele diz que os tratou como a paz, como uma ama que acaricia os seus próprios filhos. Então, irmãos, aí nós podemos entrar só um minutinho em 1 Tessalonicenses. Aí sim nós concluímos só com a saudação. Provavelmente essa é a carta mais antiga do apóstolo Paulo, caso alguns estejam certos que Gálatas tem uma autoria posterior, né? Tem um tempo posterior de escrita. E eu penso que Gálatas é a primeira carta do apóstolo Paulo, seguida de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Essa é uma carta amigável, que já no primeiro versículo não há nenhuma necessidade de dizer que ele é um apóstolo. Ele simplesmente cita ele, Silvano, que é Silas, né? Seu companheiro,
e seu filho Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Quem de nós aqui, irmãos, ainda pensa que esse lugar aqui é uma igreja? Que você esquece o guarda-chuva na igreja? Ou você contou para alguém que você ia na igreja no domingo? Quem de nós aqui ainda caminha com essa percepção que é uma percepção comum do mundo, mas não bíblica? Não é? Se nós formos cuidadosos em simplesmente lermos o começo de cada epístola do Novo Testamento, nós vamos perceber que isso aqui não é uma igreja. Que a igreja é aqueles que foram convocados por Deus para uma assembleia. Essa igreja é constituída de pessoas que foram chamadas do mundo com uma santa vocação. Foram convocadas para fazer parte do povo de Deus, que se chama igreja. Constituída de todos os irmãos. Nesse caso aqui, os irmãos que estavam em Tessalônica. A igreja dos joinvilenses. No nosso caso aqui, como nós andamos 2000 anos depois dessas histórias, estamos aqui como uma parte da igreja dos joinvilenses. Você é joinvilense? Então, você faz parte, você é nascido de novo, você foi chamado por Deus, você foi regenerado, seus pecados foram lavados, você foi convocado para ser de Deus. Não só ser de Deus, você está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja é o povo que foi unido ao Deus Trino e agora faz parte do povo que é chamado pelo seu nome. Como era os israelitas no Antigo Testamento. Como nós cantamos aqui. Uma raça eleita, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi chamado para anunciar as virtudes de Deus. Essa é a igreja. Essa é a igreja dos Tessalonicenses. Quem é que faz parte dessa igreja? Todos aqueles que estão em Deus por meio de Cristo Jesus. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor das suas vidas. Como está lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vais fazer parte do povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Para todo sempre. Povo de propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Em Deus Pai eles estão e eles habitam numa cidade chamada Tessalônica. Amém, irmãos? Eles foram alcançados pela graça de Deus. Como diz Romanos capítulo 5, eles foram abençoados e a inimizade entre Deus e eles não existe mais. Eles estão numa posição de paz com Deus. Agora que foram justificados mediante a fé, têm paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E eles estão sobre 3 coisas por toda a sua vida. Nós vamos ver adiante. Eles têm uma fé que funciona, pela qual o apóstolo dá graças. Ele dá graças pela operosidade da sua fé. Uma fé que trabalha, uma fé que é acompanhada de boas obras. Não boas obras para a salvação, mas boas obras que são fruto e evidência da salvação. Eles têm um amor abnegado uns pelos outros. Eles trabalham
desgastando suas energias pelos outros, uns pelos outros. E eles têm uma perseverança, firmeza, que vem da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Por isso pode sofrer nessa terra. Porque independente do que passe nessa terra, sua esperança está firmada nos céus. Por isso que eles dizem que de lá eles aguardam dos céus o seu Filho. Por isso que todo final desses capítulos fala da segunda vinda de Cristo. Amém, irmãos? E nessa igreja nós vamos ver um modelo de como nós devemos ser. Aquilo que nós devemos ter como características. Aquilo que deve produzir a nossa vida e a partir de nós alcançar os outros, não com palavras somente, mas com a realidade de atos e fatos, boas obras, amor abnegado, firmeza de esperança em Cristo Jesus. Essa é a receita para que nós sejamos bem-sucedidos como corpo de Cristo. Não é? Porque alguém que anda à luz do grande dia de Deus não estará preocupado com as coisas dessa vida. Ainda que o apóstolo teria que ajustar algumas coisinhas depois, né? Porque alguns pensam assim, então se Cristo vai vir amanhã, eu nem vou trabalhar hoje. Aí ele tem que dar uma instruçãozinha, se você não vai trabalhar, também não come, né? E se você tem amor, que a próxima vez que eu encontre você, o apóstolo diz, você cresça no amor, como está lá no capítulo 4. Mas eles tinham uma certeza, Cristo viria, irmãos. Independente do nosso sofrimento nessa terra. Imagina, você se converte hoje e amanhã alguém está invadindo a sua casa, arrastando você, fazendo você pagar fiança para ser libertado, e Jason estava lá feliz, né? Porque sabia que por muitas aflições nos convinha entrar no reino. Mas isso só pode ser realidade para nós, irmãos, se realmente nós deixarmos a teoria e começarmos a produzir os frutos da nossa fé, as boas obras. Se verdadeiramente nós estivermos amando uns aos outros, e se verdadeiramente nós tivermos firmeza em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de nós terminarmos, eu gostaria de lembrar todos os que estão aqui, se você não conhece esse evangelho, não durma essa noite sem que verdadeiramente você faça parte desse bendito povo de Deus, né? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, realmente, eu quero que o Espírito Santo, e a oração nossa vai ser essa, incomode você, convença você do pecado, da justiça, do juízo, e que esse evangelho, que é o poder de Deus, possa ser verdadeiramente eficaz dentro do teu coração, para você arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Você vai ganhar tudo e você vai perder tudo, não é? Mas perdendo tudo que você acha que é importante para você, você vai ganhar tudo, não é? Porque você vai ter a Cristo. E tendo a Cristo, você tem todos os tesouros de Deus. Então, vamos orar que essa realidade seja para todos aqueles que não conhecem o Senhor. Verdadeiramente o Evangelho possa alcançar. Cristo morreu por causa dos teus pecados. Cristo ressuscitou para te dar a sua vida, para dar uma nova vida para você. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós sabemos que somos participantes dessa mensagem, Senhor, que estava no teu coração desde toda a eternidade. E nós reconhecemos, Senhor, as nossas misérias, as nossas
dificuldades e como carecemos de Ti. Nós pedimos, entra nos nossos corações. Senhor, lava-nos de todos os nossos pecados. Nós confessamos que Tu és o Senhor de todo o universo, Senhor Jesus, o soberano. E como nós precisamos de Ti. Senhor, reconhecemos nossos pecados, nossas misérias, e vemos como até hoje fomos inimigos do Senhor, por causa das nossas obras malignas. Pedimos, ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, que nós possamos renascer das trevas para a luz. Abre os nossos olhos, que possamos ter uma experiência contigo. Senhor, que sabemos que é essencial, vital, para todos aqueles que foram introduzidos no Teu corpo, que é a Tua igreja. Esclarece o nosso entendimento, Senhor. Esclarece, Senhor. Ajuda-nos a pregar o Evangelho com a nossa vida, muito além das palavras. Que possamos produzir, Senhor, boas obras. Senhor, que possamos verdadeiramente amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Que nisto consiste o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Devemos, na prática, dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. E ajuda-nos a estar firmes, caminhando nessa terra à luz do Teu santo dia e aguardando dos céus o dia glorioso em que o Senhor dará a sua palavra de ordens. Será ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a edificar-nos, exortar-nos e consolar-nos pela Tua palavra. Ajuda-nos, dá-nos inteligência para razoarmos, explicarmos, Senhor, colocarmos lado a lado as coisas e anunciarmos a Tua palavra. A necessidade de que houvesse expiação, Senhor. A necessidade de que houvesse ressurreição para a salvação de todo aquele que crê. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós oramos por essa reunião, agradecidos a Ti, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém.